Para o meu povo, mais um Comente Bíblia aqui hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Nós estamos comentando aqui sobre acontecimentos ocorridos na última semana do Senhor Jesus, no momento que ele está em Jerusalém e sendo perseguido. Estão tentando pegar Jesus de todo jeito aqui para prender. E depois, então, eles querem eliminar o Senhor Jesus. O texto de hoje você vai encontrar na página 1109 da Bíblia em ordem cronológica. E o texto bíblico é Mateus 22, versículo 23 ao 33, onde fala acerca da ressurreição. Vamos lá, Mateus 22, 23 diz que naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com ela ou com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, a multidão ficou admirada com o seu ensino. A gente precisa observar alguns pontos aqui. O primeiro ponto é que a lei de Moisés fala assim, sobre essa questão de você suscitar herdeiros ao seu irmão. E no caso aqui, era imposto isso. Não interessa se você ama ou deixa de amar alguém, não, nada disso não. Meu irmão mais velho morreu, não deixou descendência, trata-se da lei do levirato. Quando a gente fala de lei, né, é lei. Algumas vezes, aqui no nosso país, por exemplo, algumas pessoas querem governar por decretos, né? Mas a gente não vive nem numa monarquia. Né? Monarquia é que o rei faz o decreto ali, é inquebrável, é uma lei. Na monarquia, um decreto de um rei é uma lei. Aqui não, peraí, aqui é diferente, é negado até confundindo tudo. Então, essa lei aqui, que obrigava um irmão a suscitar descendência ao seu irmão, era mais ou menos o seguinte: suponhamos que o meu irmão mais velho morreu, não deixou descendente, eu teria que me casar com a esposa dele, e o primeiro filho que gerássemos não seria meu filho. Não seria meu filho. Teria o nome e a condição toda do meu irmão falecido. Ele seria reconhecido como filho do meu irmão falecido. Em que isso altera as coisas? Sim, altera tudo na hora, por exemplo, de partilha de herança, tá? Então, preste atenção aí no que aconteceu ali. É um caso bem comentado, que é o caso do Judá, né? O ancestral, o pai de todos os judeus. Ele tinha 3 filhos. Então, o primeiro morreu, não deixou descendência. O segundo não quis cumprir a lei direitinho, só se aproveitou da situação, o Senhor o matou. E o terceiro, o Judá disse: não, já morreram 2, então Judá escondeu o terceiro até aquele fatídico momento em que Tamar se disfarça de uma prostituta cultual e mantém relações com Judá, né? E aí ela ficou grávida de 2, né, Pérez e Zerá, tá bom? Só para você entender um pouquinho a questão aqui da lei do levirato. Bom, esse engano, disse Jesus, o engano dos saduceus, provém de 2 fontes, 2 nascentes, né? A ignorância acerca das Escrituras e a ignorância quanto ao poder de Deus. Nós vemos Jesus falando de 2 coisas aqui, que é necessário que toda a igreja precisa entender, praticar e viver isso. Nós precisamos fugir desse engano. Primeiro, conhecendo as Escrituras é o primeiro ponto. E o segundo, conhecendo o poder de Deus. Algumas pessoas falam muito mal do número de igrejas existentes. Eu louvo a Deus por isso. Porque, no final,
Tem muita gente que vai dizer que não se adaptou à igreja X, né, à igreja Y, mas sempre vai ter alguém que vai lembrar a essa pessoa que tinha igreja para todo tipo e gosto, tá? Ela mesma é que não quis participar de nenhum. Né? Aqui a situação é que nós vemos muitas igrejas são assim formadoras de mestres. Tem mestres, né? Conhecem muito a palavra. Já tem uma outra vertente em nosso país que conhece muito o poder de Deus, mas é fraco no conhecimento da palavra bíblica, né? Assim como aquele que conhece muito a palavra despreza a manifestação do poder de Deus. Então, esses dois grupos estão correndo um grande risco de cometer o mesmo erro dos fariseus, né? De serem encontrados em um engano decorrente de uma ignorância. Né? Não convém sabermos só a palavra, mas também o poder. Não convém estarmos só na prática de manifestações de poder, mas conhecermos também a palavra, porque uma coisa está ligada à outra. Nós, porém, entretanto, precisamos dessas duas coisas. Toda igreja precisa dessas duas coisas. E aí Jesus fala aqui, na ressurreição dos mortos, não se casam nem se dão em casamento. É mais um texto que apoia a ideia de que os anjos são assexuados. Né? Não se casam, não se dão em casamento, não procriam, não fazem sexo, eles são assexuados. Tá bom? E então deixa aí, fica a dica. Você que é casado, olha, aproveita porque é só, como diz mesmo lá as pessoas, até que a morte separe. O céu tem mais isso não. Bom, na ressurreição não tem mais negócio de casamento. Tem que curtir direitinho agora. Tá? Depois não tem mais não. Ok? E por último, quanto à ressurreição dos mortos, Jesus é taxativo com eles nisso, porque eles não creem na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo também, ele chega a dizer, se a nossa esperança em Cristo se limitar somente a esse tempo presente, a essa vida, nós seríamos os mais infelizes homens, os mais infelizes seres humanos. Então, tinha muitos saduceus que estavam se convertendo na época de Paulo ao cristianismo, né? E então ele tinha que orientá-los. Aqui é uma questão muito séria. Quando se fala Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está falando que ele é Deus de vivos e não de mortos. Ok? Um segundo texto você vai encontrar em Marcos 12, do 18 ao 27, dessa mesma história. A diferença que eu encontrei está aí no versículo 25 de Marcos 12, que diz: quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos dos céus, ou anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, no relato da sarça, aqui fica bem claro que a Bíblia realmente não tinha capítulo, não tinha versículo, tinha que relatar assim por alto no momento em que isso ou aquilo fora citado. O terceiro texto desse mesmo assunto está em Lucas capítulo 20, do 27 ao 38, e somente em Lucas 20, ali no versículo 44, há uma expressão diferenciada, quando Jesus responde, diz: os filhos dessa era se casam e são dados em casamentos, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na ressurreição, certo? Na ressurreição, ou na era que há de vir, não se casarão nem serão dados em casamento. Não podem mais morrer, é outra coisa, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Não tem como morrer mais, né? Dentro ou fora do corpo, todos nós vivemos para o Senhor. Veja aí Lucas 20, verso 38, diz assim: ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Aí ele acrescenta: pois para ele todos vivem. Ok? Vamos então agora para um outro tema, falando aqui acerca do maior mandamento. Eita, meu Deus, o maior mandamento. Mateus 22, versículo 34, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Que lei? Lei de Moisés, é claro, gente. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E você vai encontrar outros textos dessa mesma história. O segundo texto está em Marcos 12, do 28 ao 34, onde diz que, versículo 28 de Marcos 12, diz que um mestre da lei se aproximou e os ouviu discutindo, né? E notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o maior, né, o mais importante? O mais importante, disse Jesus, é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Senhor. Você vê aqui uma coisa bem interessante. Jesus não usa o texto de Êxodo 20, ele usa o texto de Deuteronômio, né? Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aqui no texto de Marcos 12, no versículo 31, lá no finalzinho, diz que não existe maior mandamento do que estes. A expressão de Mateus é: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em Marcos 12, versículo 32, quando o fariseu faz a pergunta, né? Aí depois, versículo 33, Jesus responde. E então diz no finalzinho aqui que o fariseu intervém e diz: amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Aí no versículo 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. E o terceiro texto está em Lucas 20, versos 39 e 40. Eu só queria que vocês entendessem que esse primeiro e segundo mandamento, dos quais depende toda a lei e os profetas, os mais importantes, eles são colocados e devem ser observados na forma como foram colocados. Não inverta, não troque o segundo pelo primeiro. O primeiro é aquele que tem a primazia. Está vendo isso aqui? O primeiro mandamento é relacionamento vertical. E o segundo, horizontal. Não tem como você estabelecer horizontal sem primeiro colocar o vertical. Primeiro, eu e Deus. Nunca troque isso. Nunca troque. Não vai funcionar. Se você estiver bem com Deus, o resto vai funcionar. Os outros demais relacionamentos seus irão funcionar. Então não inverta. Não tem nada também que se amar e que amar o próximo, colocar isso aí acima do primeiro mandamento. Não. É nessa ordem e seguindo essa prioridade aí. Tá bom? Assim funciona. Se for de outra forma, não vai funcionar, não. Eu quero só concluir aqui, recomendando que veja no canal Calvário IBN, tá? Da nossa igreja aqui, Batista Calvário N. Moeiro, uma pregação feita sobre esse, qual o mais importante mandamento da lei. Foi o tema do nosso retiro agora de 2022. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Valeu. Amanhã tem mais Comente Bíblia, se o Senhor nos permitir.